Antes de mais, cumprimento todos os presentes, na pessoa da organização, presidente da AMT. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado também e parabéns pela iniciativa de se deslocarem a um território do interior e pela pertinência do tema. Muito rapidamente, porque sei que estamos atrasados, o desafio foi falar sobre as especificidades destes territórios e enfim, quais as possíveis soluções, e por essa razão eu comecei por... Vou-me centrar na região centro, porque estamos na Covilhã e estamos na região centro, mas antes disso eu gostaria só de chamar a atenção para o contexto, ou se quisermos, o conceito de baixa densidade. Baixa densidade é, sobretudo, ou começa por ser uma baixa densidade demográfica, fruto de questões relacionadas com baixos índices de natalidade, com a questão dos fluxos migratórios, a questão do envelhecimento da população, mas é muito mais do que uma baixa densidade demográfica. É também uma baixa densidade ocupacional que se reflete na falta de oportunidades de emprego em diversas áreas e também uma baixa densidade económica, porque, de facto, há baixos limiares produtivos tendencialmente nestas zonas de menor densidade, e também relacional, isto é, há pouca gente e a distância provoca também maior dificuldade nos relacionamentos e também na questão das instituições, há uma maior dificuldade de construção de parcerias, há uma grande distância ao poder, porque normalmente as instituições estão localizadas nos centros mais densos, nos centros mais urbanos. E, portanto, quando falamos de baixa densidade, temos que pensar nesta complexidade do conceito, que não é apenas demográfico. Posto isto, eu vou começar por apresentar o mapa da região centro relacionado com a sua densidade. A densidade que aqui já foi apresentado um mapa nacional, eu apresento o da região centro, onde é visível, de facto, a mesma dicotomia do litoral interior. É muito claro, tirando ali a zona da Covilhã, Guarda, um pouco ali o eixo Guarda-Castelo Branco, todo o interior, em particular o interior sul, porque no norte temos ali Viseu, que de alguma forma permite amenizar um pouco as questões de baixa densidade, mas este é um mapa da baixa densidade da região centro. Temos aqui densidades que vão desde 5,9 habitantes por quilómetro quadrado, o mais baixo é em Idenha Nova, e que vai até o mais elevado, curiosamente, não sei se sabem, é Ilhavo, o município de Ilhavo, com 551,5, ou seja, estamos a falar de 100 vezes mais em termos de densidade populacional nesta região centro. Claro, Leiria, Viseu, Leiria, portanto, toda a zona do litoral, claramente com densidades muito mais elevadas. Eu vou avançar para o mapa seguinte, isto é, portanto, a partir de 21, mas já uma estimativa de 22, com base nos censos de 21, mas já uma estimativa de 22, portanto, todos estes dados são os dados mais recentes, disponíveis em cada um dos indicadores, e eu vou manter este mapa aqui em baixo, que é o mapa de densidade, aquele que apresentei, para vermos agora outros mapas sobre os mesmos territórios e veem como não é coincidência, provavelmente não será coincidência, os restantes indicadores que eu vos vou apresentar e que de alguma forma remetem para aquilo que a nossa case speaker já anunciou, muitas vezes a questão também de maior risco de pobreza e de exclusão social. E, portanto, alguns destes indicadores que eu vos vou apresentar falam de o que é que faz com que as pessoas não queiram viver aqui, ou o que é que faz com que as pessoas se vão embora, ou também o que é que foi a causa disto acontecer, ou a consequência. Isto são indicadores, não se sabe se são causa, se são consequência, e é de facto a capacidade, ou o que se pretende, é como é que vamos quebrar este ciclo vicioso, que há muitos anos que se fala disto, o Jornal do Fundo há muitos anos fez as jornadas do interior, da beira interior, e já então se discutia isto. Portanto, há alguma evolução, mas ainda nos falta fazer muita coisa. Então, o índice de envelhecimento, se vocês olharem para um mapa e para o outro, é praticamente o negativo. Nos sítios onde há menor densidade, é claramente onde há maior índice de envelhecimento. Mais uma vez, apenas aquele eixo Guarda-Castelo Branco, com alguma dinâmica urbana, de maior densidade, se destaca do resto do interior. E, claro, Viseu, que é o outro polo também urbano. A questão do desemprego. Continuamos a ter uma clara diferença entre interior e litoral. Claramente, temos aqui algumas exceções, por exemplo, enquanto o litoral tendencialmente mais claro, portanto, menos taxas de desemprego, o que nós temos aqui, curiosamente, o norte, estas taxas de desemprego mais baixas, provavelmente no interior,
muitas vezes acontece porque já não há gente ativa disponível para aquilo que é necessário. Portanto, não é tanto, e também a dinâmica, apesar da dinâmica económica ser menor, também já não, muitas vezes já não há gente, já não há recursos humanos suficientes para aquilo que são as necessidades de mão de obra. Portanto, o desemprego numas zonas e noutras, as taxas baixas de desemprego numas zonas e outras, muitas vezes têm causas diferentes. Numa é porque, de facto, não há gente a mais para o emprego para os empregos que há, e noutra é porque há gente a menos, e aí as taxas de desemprego são, de facto, mais baixas. Vou manter aqui ao lado a densidade populacional e mantemos o mesmo litoral interior relativamente à remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de hora. Ou seja, quanto é que as pessoas ganham em média? Basicamente é isto. É muito claro. As zonas do interior, mais uma vez, temos um destaque dos eixos mais urbanos do interior, mas norte, sobretudo a zona norte, também aqui a zona arraiana, sempre com piores indicadores. Portanto, nós temos aqui desde um rendimento de 678,3 e 678, que é ali a zona de Sátão, é um dos que tem, curiosamente, lá em cima, né? Com 678, isto são dados de 2019, é claro que hoje com o salário mínimo já estaria um bocadinho atualizado, mas não diferia muito, com certeza, porque normalmente o que acontece é uma atualização do salário mínimo. E temos aqui os valores, por exemplo, na Guarda são 870, nesta data era 871, em Vila Velha de Ródão, curiosamente, há aqui uma exceção, Vila Velha de Ródão, provavelmente terá a ver com a indústria que está localizada, em que o salário médio era 950 euros. Portanto, há uma pequena exceção, alguns polos. Indo para, só uma curiosidade, no que se refere à diferença entre salários entre mulheres e homens, curiosamente, no interior a diferença é menor, e era bom que fosse porque há mais igualdade, mas infelizmente vou-vos dar uma notícia que não é porque há mais igualdade, é porque os salários são mais baixos e muito próximos do salário mínimo ou iguais ao salário mínimo, portanto não é possível diferenciar. E portanto a explicação porque no interior há menor diferença é porque os salários são mais baixos e portanto não há margem para diferenciar entre o que são os salários pagos às mulheres e aos homens. Se falarmos em termos de agregado familiar, a imagem é semelhante. A exceção, temos ali uma exceção no sul relacionado com o Conselho de Castelo Branco. E o rendimento social de inserção, que é também um bom indicador de pobreza. Portanto, a questão da densidade, menor densidade profissional, maior índice de pobreza, é muito patente neste mapa que nos evidencia qual é a percentagem de beneficiários do rendimento social de inserção. E olhando novamente para a densidade populacional, intui-se, que sei fazer grandes estatísticas, que a associação entre baixa densidade e níveis de pobreza é muito evidente na região centro e com certeza que este padrão se irá repetir também noutros territórios. E, finalmente, o poder de compra, mais uma vez, finalmente não, eu tenho mais um, mas também este poder de compra, é fácil perceber que as zonas do litoral tendencialmente têm poder de compra superior e que em quase todas as zonas, mais uma vez, o eixo urbano se destaca, mas todas as zonas raianas e mais interiores do território com poder de compra bastante abaixo do poder de compra nacional. Quis ainda trazer este gráfico que nos diz que, apesar de haver aqui territórios onde a pobreza, ou se quisermos, o rendimento é muito baixo, por exemplo, o norte do território interior, vimos em gráficos nos mapas anteriores que o nível de rendimento era muito baixo e, no entanto, são também territórios onde existe grande desigualdade na distribuição de riqueza. Ou seja, apesar de ser, em termos médios, se ganhar muito pouco, também há territórios onde há uns que ganham bastante acima e outros bastante abaixo. E, portanto, é natural que haja aí ainda gente mais pobre, porque, para além de ser pouca a riqueza em média, também está mal distribuída. Quis também trazer este gráfico sobre a imigração, porque é uma questão fundamental em termos da gente que vive neste território e é um fenómeno que está a acontecer cada vez mais e que é desejável que aconteça cada vez mais, porque já sabemos que com a natalidade não vamos conseguir ter mais gente nestes territórios, nem em Portugal no seu conjunto, muito menos nos territórios do interior e, portanto, a questão da imigração é uma questão que nos deve preocupar. E o que nós vemos aqui é que, curiosamente, portanto, isto é a percentagem de residentes estrangeiros em cada território, e vemos que na zona sul deste território da região centro começa a haver um peso muito significativo, ou bastante significativo, de estrangeiros que podem ser a esperança para estes territórios.
E também podemos ver, e a dimensão das bolas amarelas é quanto maior, maior a taxa de crescimento deste fenómeno. E, portanto, aqui, sobretudo na Zona Sul, começa a haver digamos, um afluxo de imigrantes que é muito interessante e que temos que... é um desafio e é uma esperança ao mesmo tempo. E, portanto, posto isto, parece que é muito evidente por estes mapas que vos apresentei, e com dados concretos, que há uma forte assimetria entre o litoral e o interior. Todos estes índices que vos apresentei mostram claramente esta assimetria e muitos mais poderão haver, com certeza. Já foram apresentadas as questões das mobilidades, que isso acontecia. Outros oradores irão evidenciar, com certeza, também esta dicotomia. E a questão que se coloca é qual a solução. É isto que andamos à procura há muito tempo, não é? Eu não sei, gostaria de vos dar a resposta, é isto e isto. Mas uma coisa é séria, isto parece uma verdade lá para Alice, mas é verdade. O que é que nós temos que fazer? Aumentar a densidade, por um lado, e por outro lado aumentar as ligações. E isto é um pouco com base, isto está estudado, ou seja, é preciso massa crítica, um nível mínimo de massa crítica em termos de pessoas que habitam o território e de relações que existem nesse território. Já vimos quanto menos gente, menos ligações. Portanto, o desafio, isto para quê? Para criar dinâmicas de desenvolvimento. Portanto, o desafio é precisamente conseguir atuar nos dois sentidos, atrair gente, fixar gente, mas ao mesmo tempo criar a possibilidade das pessoas interagirem. E essa possibilidade de interação passa claramente pelas mobilidades, pela capacidade das pessoas se movimentarem também num território. E, portanto, enfim, como é que atraímos gente? Enfim, temos muitas fraquezas, mas também temos muitas forças. Estes territórios, os territórios do interior, centros urbanos estruturantes do território, já vimos que são as exceções. Vimos também que há património, que há espaço, e a questão do Covid veio-nos dar muita importância a esta questão de termos espaço, onde as pessoas não estão umas em cima das outras. Ou, por exemplo, não haver engarrafamentos a todos os dias da hora ou horas. Isso é uma coisa que é cada vez mais valorizada. Eu vou terminar com este esquema, que isto aqui é muito interessante. Agora a dificuldade é... Não, ainda tenho mais um, mas vamos ver se... Mas, de facto, nós temos aqui, e todos... Isto passa, de facto, pela visão da estratégia do território, mas que envolve todos os agentes privados, os agentes públicos, as organizações do terceiro setor. Cabe aos privados, sobretudo, a responsabilidade de tirarem proveito das forças do interior, das zonas de menor densidade e aproveitar as oportunidades, as novas oportunidades, as globais, que passam pela questão, a procura global cada vez mais valoriza estes espaços com história, com especificidades culturais, mas também a questão da digitalização, da possibilidade dos nómadas digitais, etc., que também estão evidenciados durante a questão do Covid. E depois temos aqui uma obrigação, que é os governos e, por exemplo, instituições também do terceiro setor, e eu aqui estou a pôr o peso, a parte mais pesada para as entidades públicas, temos pena, mas é isso que lhes cabe, de alguma forma colmatar as dificuldades, as fraquezas e enfrentar as ameaças deste... Não sei se isto já é um aviso para eu me ir embora. Pronto. Então é só dizer de facto que é este o objetivo e que são estas as obrigações e o papel das políticas públicas que obviamente irão ser discutidas daqui. Muito obrigada e agora passo a palavra ao nosso moderador. Muito obrigada.